Amém, amados irmãos, graças ao Senhor. Estamos de volta com o nosso momento de leitura da Bíblia. Você encontra nesse canal todos os dias uma porção especial das Sagradas Escrituras para o nosso aperfeiçoamento espiritual, suprimento para nossa edificação. Hoje são dia 25 de janeiro. Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 50, até o capítulo 2 do livro de Êxodo, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao capítulo 17, versículo 13. O livro dos Salmos, capítulo 21, Provérbio de Salomão, capítulo 5, versículo do 1 ao 6. E se você ainda não é inscrito no canal Bíblia em Foco 66, inscreva-se, deixe o seu joinha, ative as notificações, comente e compartilhe. Gênesis capítulo 50, a lamentação por Jacó e o seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias de embalsamento, e os egípcios os choraram 70 dias. Passados os dias de os chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro, no meu sepulcro que abri para mim, na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tantos carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à ilha de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na ilha de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhe havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo, o poste de sepultura, a Efrão o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. A magnanimidade de José para com seus irmãos. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhes fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostrados diante dele, e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso chorei em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim,
Porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração a morte de José. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus os visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. O segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 1. Os descendentes de Jacó no Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram grandemente, se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, eles se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviu. As parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: Por que fizeste isso e deixaste de viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Nascimento e educação de Moisés. Êxodo capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou com a descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco
calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, no carriçal enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 13, até o capítulo 17, versículo 13. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo, seu filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertia os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Então disse a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino, a transfiguração. Texto também encontrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 8, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 28 ao 36. Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi.
Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou de Jesus, dizendo: Erguei-vos, não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. A vinda de Elias. E, descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos interrogaram: Por que dizem, pois os escribas, se é necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. O livro dos Salmos, capítulo 21. Ações de graças pela vitória. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste súplicas dos seus lábios. Pois os suplos das bênçãos de bondade, pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência, dentre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-lo. Porquanto lhes falarás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Provérbio de Salomão, capítulo 5, versículo do 1 ao 6. A advertência contra a lascívia. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição. Os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe.